tem o propósito de promover o isolamento, não vai funcionar sozinho, não funcionará só com ele, não funcionará exclusivamente através dele, porque tem um propósito de edificação de quem? Dele e da igreja como um todo. Deus se preocupa com o indivíduo, com você, comigo, ao mesmo tempo que ele se preocupa com o corpo todo, com a coletividade toda. Tá? Não há um propósito de selecionar alguns. Hoje isto acontecerá na vida de alguns, os demais talvez amanhã. Não. Está havendo alguma coisa errada, tem algo estranho. Né? O propósito de Deus é a edificação do corpo. E o apóstolo Paulo fala de um método. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí você pergunta, Marco, e essa cadeira de rodas aqui? Como isso pode ser bom, perfeito ou agradável aos olhos de alguém? Marco, o câncer, cara, o câncer é novinho, é meu filho, 30 anos, se fosse eu, até aguento a pancada, eu já vivi, eu já me alegrei, eu já sofri, eu já chorei. Mas como é que eu vou? Como você explica isso? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Terceira gestação, não consegue, só queria ser mãe, eu queria ser pai, né? Eu enterrei meu filho, cara. Como isso pode expressar em mim ou através de mim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É um desafio para mim desde que eu me converti e li esse texto aqui. E ele agride, ele provoca, ele incita uma decisão. Ele nos leva a tomarmos uma decisão. Aí não é uma questão de operacionalidade, de dons, né? De como se postar ou se comportar, né? De que maneira se apresentar neste ou naquele ambiente. É a vida. Quando chega na vida, como é que isso pode ser bom, perfeito e agradável? Paulo fala que o problema é a nossa mente. A nossa mente esculpida como se numa rocha de pecado. O nosso coração de pedra, que precisa ser transformado num coração de carne. A nossa capacidade racional, intelectual, né? A nossa capacidade moral, há forças mentais nisso tudo. E tudo isso que existe em nós por natureza humana precisa ser transformado. Precisa ser transformados para que o nosso espírito, na comunhão diária com Deus, com o Espírito de Deus, para que o nosso espírito seja moldado, seja avivado no sentido de intensidade de vida, uma capacidade de compreender a nossa vida sob a perspectiva e o olhar de Deus. Não estou dizendo que nós vamos nos alegrar e sorrir em situações catastróficas. Eu estou dizendo que nós podemos e nós devemos ser capazes de enxergar o que para nós é terrível, é impossível, né? É desprezível, como algo momentâneo. Admitirmos que nós não somos nada sozinhos, nós fazemos sempre parte de algo, nós fazemos parte de um grupo, nós fazemos parte de uma família, nós fazemos parte de uma sociedade e nós fazemos parte do corpo de Cristo. E isso precisa fazer alguma diferença. Diferença para quem? Para todos. Diferença em nós, diferença para nós mesmos, que refletirá na vida dos outros. Eu não tenho fórmula mágica, eu não tenho fórmula rápida
E eu, como já disse, eu desprezo essas apresentações, ó, faça isso que amanhã, daqui um mês, talvez, meu irmão, você leve anos e anos. Talvez durante boa parte da sua vida você esteja, não diria limitado, mas incomodado por esses questionamentos que são justos, que são justos, que são corretos, que são verdadeiros e que só o Senhor Deus é capaz de te mostrar. Que o amor dele nos transforma, que o amor dele te transforma, porém que o amor dele não nos isenta. Deus não nos isenta. Deus jamais nos isentou de absolutamente nada. É essa a minha perspectiva em relação ao apocalipse, ao arrebatamento, à glorificação dos filhos de Deus. Eu não sou ávido por tragédias. Eu acredito que o preparar-se para a realidade nos permite dar um passo, subir um degrau da espiritualidade. E não há margem para a fuga. Não há promessa de fuga. Há uma promessa de bênção, de livramento para a eternidade. Mas durante muito tempo eu não me preocupei, como eu já falei, com a literatura apocalíptica, porque talvez descuido meu. Mas o que você pensa em relação ao futuro reflete muito sobre como você vive hoje. O que nós pensamos em relação à eternidade, ao céu, à morada de Deus, a cidade celestial, ao novo céu, nova terra, influencia muito o nosso viver hoje. Porque não há jeitinho nas questões espirituais e não haverá jeitinho para Jesus em relação às nossas vidas. Ou nós estamos dispostos a viver em função do que Ele nos apresentou, ou nós teremos dificuldades e sofreremos as consequências. Ou aproveitamos o caminho que Ele abriu para que a gente alcance o céu, ou seguimos o caminho que é verdadeiro, santo e puro, ou você estará desagradando a Deus, se tornando inimigo de Deus em um determinado momento que eu não sei qual é. O que eu posso falar é: hoje há salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de renovação. Hoje é dia de cura. Posso dizer isso hoje. Mas eu não sei que o adiar as decisões corretas, né, o deixar para amanhã, a minha impressão é que amanhã é um dia que nunca chegará. Porque quando nasce o sol é hoje. Ninguém nunca falou estamos no amanhã, nós sempre estamos no hoje. Você sai da sua casa, dá uma volta no quarteirão, liga a TV, ouve as notícias, e fala: é verdade, é hoje. Hoje é tão bom quanto ontem, mas tão terrível quanto ontem. Não chegou, não chegou, não aconteceu, não aconteceu ainda, mas um dia ocorrerá. Um dia que só o Senhor Deus sabe, ocorrerá o fim desse mundo. Mas por hora nós precisamos aprender a sobreviver a este mundo, não só neste mundo, porque você pode e deve, é o certo, ter um viver santo em relação às questões externas. Muita gente tá indo até que bem no que diz respeito às questões externas, né? Se falarmos da religiosidade, se falarmos de moralidade, não, tô bem. Mas quando diz respeito à nossa compreensão do que é a vontade de Deus e do que nós estamos vivendo, é aí que se encontra alguns obstáculos, porque nós não aprendemos e muitas vezes não nos dispomos a termos essa perspectiva de vida transformada, a termos essa visão transformada pelo poder de Deus, que é a mudança de compreensão da perspectiva pela qual nós nos enxergamos no mundo.
A perspectiva de Deus é que nós estamos aqui para vivermos para a glória dele. Que ele tem um plano perfeito, certo e absoluto. Mas como nós nos encaixamos disso? Estamos falando aqui de elementos de espiritualidade. O isolamento não vai te ajudar. O isolamento não vai te trazer a cura. O isolamento não vai te trazer paz. O isolamento não vai permitir que você desenvolva o caráter, a personalidade que você deseja, que você quer, que é o seu eu transformado. Você fala, não, é esse o caminho, eu consigo melhorar. Sozinho e isolado, não. Haverá momentos, e serão muitos, né, em que a solidão será necessário, estar só. O estar só não significa estar isolado. Você tem a palavra de Deus, você tem testemunhos aqui. Você dedica tempo ao estudo, você não está aprendendo da sua própria cabeça. Há registros, há livros, há mestres, há ensinadores, há pessoas que Deus usou e continua usando. Então, a solidão é diferente de isolamento. É completamente diferente, tá? A solidão é dedicar-se um pouco mais a. Se você tem 1 hora por dia, será suficiente. 2 horas, tá ótimo. Se você tem 4 horas, 8 horas, amém. Crie o seu roteiro, crie o seu propósito, o seu caminho, vai, estabeleça, se desenvolva. Mas isso só se completa no viver diário. Não existe espiritualidade recreativa. Não há crescimento espiritual recreacional, tá? Não se iluda. Nenhum dom vai surgir através da sua vida ou se manifestar através da sua vida para o seu próprio prazer, alegria. Tá? Isso é universal. Todas as questões de espiritualidade no mundo todo, você vai lá na Índia, onde você quiser ir, todo mundo sabe que o aprimoramento, o desenvolvimento espiritual é com vistas ao outro, né? Jamais para si. Esses que, não, isso Deus me deu, porque... esquece, tá? Pode procurar que vão te falar isso daí e você talvez se surpreenda, porque muitas pessoas adotaram uma perspectiva equivocada, uma perspectiva de uma espécie de evolucionismo. Não é disso que nós estamos falando. O ser humano já foi criado pronto, tá? O ser humano continua o mesmo ser humano em ambientes diversos através da história, com realidades culturais, sociais, tecnológicas diferenciadas, mas é o mesmo sujeito, tá? É a mesma matéria, é o mesmo objeto, alvo de misericórdia, amor e compaixão por parte de Deus. Eu também separei que na prática eu estava querendo falar alguma coisa de dons espirituais. Como eu disse, né, não é algo que me preocupa tanto hoje, depois de tanto tempo, tá? Não tenho essa preocupação toda. Nunca deixei de estudar, nunca deixei de procurar entender um pouco mais, nunca deixei de exercitar o que se manifesta através de mim. Tá? Mas não tem uma preocupação de que isso ou aquilo é mais importante do que eu viver para Deus, do que eu viver para Cristo. Tá? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, ele fala de uma coisa que é muito confundida, né? A simples leitura já declara, mas as pessoas... um pregador ou um professor eloquente, né, às vezes ele consegue causar certa confusão ou trazer os seus ouvintes para a perspectiva dele. E a pessoa, é o que eu falei, a pessoa mal percebe que está sendo manipulada, né? Por isso, nas teologias aí, tem algumas que eu vi e tal, parabéns, mas o que eu falei, eu não me preocupo se a pessoa está se sentindo um pouco sem chão. Não vejo, mas a pessoa passa a doutrina
e já passa todas as dúvidas que a pessoa terá e já passa todas as respostas. Não, não é assim, né? O bebê é o leite materno, a papinha vai crescendo, conforme as dúvidas surgem, você vai transmitindo para a pessoa e ela vai aprendendo também, né? Ela vai amadurecendo. Você se propor a ensinar tudo de tudo, vai ser um fiasco completo, um fracasso completo, tá? As pessoas vão ouvir, vão até entender, mas se não vive, a coisa não amadurece, a coisa não se expressa, não se manifesta da maneira mais adequada, mais correta. Falando do Senhor Jesus e da igreja, o apóstolo Paulo, assim ele, Jesus Cristo, designou alguns para apóstolos, designou outros para profeta, designou outros para evangelistas e designou outros para pastores e mestres. Designou alguns. Está falando de pessoas, tá? Pessoas separadas, pessoas reservadas, pessoas espiritualmente capacitadas, pessoas que aceitam o compromisso e que se comprometem com o propósito de Deus. Apóstolos são pessoas, não são dons. Não é um dom. Não está escrito aqui que Jesus concedeu dom de apóstolo para alguns, dom de profeta para outros, dom de evangelista para outros, dom de pastores e mestre para outros. Não. Com o propósito de, o versículo 12, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para o serviço. Ministério é uma palavra que significa serviço, ministro é uma palavra que significa servo. Aí se você vê o noticiário, o ministro, você pensa que a palavra significa lá o subdeus. Não, a palavra significa servo, aquele que está a serviço de alguém, aquele que tem alguém como seu senhor, alguém acima dele, tá? Servo, ministro, não é uma palavra de grandeza, de título, de posição, tá? Denota mais um caráter, denota mais um compromisso, mas para edificação do corpo de Cristo, com o propósito de aperfeiçoar os santos para o ministério, então há um serviço. Há um serviço estabelecido por Deus para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Há um propósito prático. E o propósito é que a igreja amadureça, que a igreja cresça em Cristo, que a igreja expresse Jesus Cristo. Então, o ministério, o serviço, o corpo de serviço a Deus, para benefício da igreja, foi o estabelecimento de homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns falam pastores e mestres, outros falam pastores, mestres. Os apóstolos todos sabem quais foram lá. O único reconhecido pelos apóstolos, como também chamado pelo Senhor, é o apóstolo Paulo. E a vida dele, o trabalho dele, o que ficou, confirma isso, né? Apóstolo aos gentios. Nós, gentios, né, irmanados pela fé, decorremos em parte do esforço missionário do apóstolo Paulo, tá? As missões aos gentios. Os outros também se dedicaram aos gentios, mas o apóstolo Paulo ficou aqui sendo o expoente. E por não ser ele membro do grupo original, tinha um Judas lá, eles indicaram o outro para ocupar o espaço, foi uma escolha deles, né? Uma escolha correta, eu entendo eu. Tinha que ser alguém que estava desde o início. O critério estabelecido pelos apóstolos é que para ocupar o lugar do apóstolo que não era apóstolo, mas havia uma posição a ser ocupada, deveria ser alguém que estava com eles desde o início, né? O apóstolo Paulo reflete algo diferente, né? Ele mesmo se considera alguém chamado
fora do tempo, na perspectiva dos outros 12, mas dentro do tempo apropriado por Deus. Por isso eu não reconheço os atuais apóstolos, tá? Não reconheço e não vamos perder tempo com isso. Profetas, havia profetas na igreja, havia profetas, e um bom número deles, né? Evangelistas nós já sabemos, pastores, mestres. Os apóstolos eram também, eles profetizavam. Os apóstolos igualmente evangelizavam. Os apóstolos igualmente eram pastores e mestres. Não é questão de dom, é uma questão de capacitação direta dada por Jesus Cristo, né? O seminário teológico dos apóstolos foi Jesus Cristo. 3 anos com o Senhor, 40 dias com o Senhor ressurreto, né? E o restante da vida na terra com o Senhor, o Espírito Santo, a guiá-los. O Espírito Santo era, na comunidade apostólica, objeto de consulta, no sentido de expressar qual é a vontade de Deus especificamente. Por exemplo, o apóstolo Saulo se converteu, estava lá na igreja, não em Jerusalém, se não me engano é Antioquia. Ele estava lá. Era um homem que passou, depois da fantástica conversão, do chamado de Deus, a visão de Cristo, Cristo ressurreto foi até ele, né? Ele passou um tempo estudando, ou seja, revendo, reformulando mentalmente tudo que ele tinha aprendido, tá? Não jogou tudo fora. Tudo que ele aprendeu do judaísmo, ele passou uma revisão. Como ele contemplou Cristo, ele passou a contemplar Cristo através da palavra de Deus que eles tinham. E que visão, e que capacitação. O apóstolo Paulo estava lá, era um dos profetas. A igreja estava orando, por quê? Estava crescendo, era a igreja de referência, né, naquele tempo, Jerusalém, Antioquia. E orando e profetizando, o Senhor falou: separai-me Paulo e, creio que Barnabé, porque aquela igreja estava em condições de enviar representantes para obra missionária. Era propósito de Deus que o apóstolo Paulo fosse enviado. Se não foi Barnabé, Silas, mas creio que é Paulo e Barnabé. Era o propósito de Deus. Mas com certeza a igreja tinha alguma dificuldade. Não que não reconhecessem a capacidade do apóstolo Paulo, né? Homem ricamente abençoado por Deus, mas pelos antecedentes dele, né? Ele foi alguém que perseguiu a igreja. Ele foi alguém que perseguiu a igreja de Cristo no seu início. E agora nós vamos permitir que um perseguidor seja o embaixador, seja o representante, seja aquele que vai levar a palavra? Como é que isso vai ficar, né? Questões internas, questionamentos ali. Precisavam de uma resposta. O que eles fizeram? Eles oraram. E não foi uma intuição que foi recebida. O Senhor deixou claro, evidenciou que era a intenção dele, e a igreja ouviu e obedeceu, e o apóstolo Paulo foi enviado como representante daquela igreja, com as bênçãos daquela igreja, e também o sustento, né? O sustento. A igreja enviou, tô aqui, tá uma cartinha de apresentação. Não, com um compromisso. Pelo menos no início ele teve um apoio financeiro, né, para poder começar. E o Senhor respondeu. O Senhor esclareceu. Deus manifestou a sua vontade. Então, naqueles primeiros dias havia uma série de decisões a serem tomadas, que a igreja não tinha ainda uma estrutura ou um conhecimento ou uma informação, né? A questão da judeu e gentil sentar à mesma mesa para comer. Isso era o fim do mundo. Teve que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, e foi lá para Jerusalém e discutiu e enfrentou
os que pensavam de forma contrária e apresentou a sua verdade até se chegar a um ponto de consenso que permitisse a comunhão, né? Não é só esse, né? Comunhão era uma palavra que tinha um significado, aliás, que tem um significado muito maior, né? Não é só esse negócio paz, graça e paz, tchau, até logo, não. Né? O senso, o compromisso de comunitário, de autoajuda, de autossustento da igreja, de socorrer-se, ali era uma coisa muito elevada, era uma coisa muito diferenciada, tá? Não tem nada a ver com a nossa perspectiva de hoje, pelo menos a perspectiva que muitos adotam, né? Eu sou mais eu quero a minha parte e não quero saber de ninguém. Não, era um momento diferente e esses homens tiveram essa capacitação. O evangelismo, o pastorado, o ensino, o que prevalece na visão, na mente de muitos, né, pelo menos da maioria, é que quando você pega as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, ao jovem Timóteo, a Tito, ele enviou esses jovens, ainda jovens, para o ministério da pregação e ensino e capacitação da formação de novos pastores e mestres. Eles não tinham, ninguém foi enviado para separar apóstolos. Bispo era uma palavra que significava superintendência, né? A necessidade de organização, de administração e de uma coisa que está abandonada praticamente nos dias de hoje, que é a supervisão, né? A supervisão mais detalhada, né? Não é só aquele discurso inflamado, quem manda aqui sou eu, tal. Não, que estavam junto, né? O bispo estava junto ali com os demais do ministério da igreja, atuando no mesmo propósito. Então há uma continuidade da palavra de Deus, da unção do Espírito, da presença do Espírito na vida da igreja até hoje, manifestando-se através de dons. Evangelismo não é uma questão de dom, é uma questão de compromisso. É uma questão de compromisso com Cristo e uma demonstração, uma manifestação clara do amor de Deus, tá? Porque eu falo de Jesus como único Salvador, como único Senhor, como único mediador? Porque eu acredito nisso. Porque essa é a verdade de Deus a ser transmitida amorosamente para que outros creiam, acreditem, tenham fé e sejam resgatados do reino das trevas. Quanto a profecias existindo ainda hoje, eu não duvido na existência de profecias ainda hoje, mas não reconheço o mesmo mover no sentido de um ministério profético como foi na vida dos apóstolos, tá? Não reconheço por quê? Porque nós temos, se alguém abrir o dicionário, o comentário, o regimento, o estatuto, a Bíblia, as dúvidas se esclarecem. As dúvidas se esclarecem, tá? As igrejas se organizaram, né? Os meios, as ferramentas para o treinamento no ministério estão todos disponíveis. O testemunho do Espírito Santo permanece o mesmo poder para agir através da igreja, tá? A profecia existe hoje, existe, mas é difícil falar sem magoar ou ofender, mas é mais no sentido de esclarecer a mente daquele que ouve em relação à aplicação da verdade de Deus para a sua vida. Então hoje nós temos uma série de dons que acaba se tornando uma manifestação profética. Mas alguém levantar-se aí e falar que é o propósito de Deus para a igreja sobre a terra, que se faça isso, aí não dá. Até nos dias dos apóstolos, as pessoas que foram levantadas como profetas, boa parte delas apóstolos, ou do primeiro grupo que ali estávamos, a palavra deles era equiparada do profeta do Antigo Testamento, há uma continuidade, aplicado à igreja, mas então é outro nível,
é outro momento, né? Mas hoje você acredita que pode? O que eu acredito que pode, eu também acredito que não se faz necessário dizer, porque a minha compreensão é limitada, né? E nós não estamos aqui com a intenção de alimentar egos, né? O nosso propósito é divulgar a palavra de Deus e abençoar quem se dispuser a ser abençoado, né? Há limitações, há limites impostos e eu não quero de maneira nenhuma. Então eu não reconheço as pessoas hoje que se apresentam como apóstolos e profetas, porque pelas minhas razões, pela palavra de Deus. É possível haver profecias no dia de hoje? E há. Mas muitas vezes se envolve uma perspectiva muito pessoal e emocional, né? Banalizou-se muito, isso é triste, né? Deus falou comigo, tá? Deus falou comigo através da palavra dele, né? Do estudo, da oração, da dedicação. Deus falou comigo através dos ensinamentos, da leitura, né? Aquela pregação, às vezes uma palavra, parece que o céu se abriu. Poxa, obrigado, Senhor, o Senhor falou comigo hoje, através de, né? Através de, como diz aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, através do Espírito Santo, que usa esse elemento próximo. Por isso que eu falo, no isolamento não há maturidade nem crescimento, né? Mas você não acredita em apóstolo, não acredita em profeta? Eu acredito em Deus, eu acredito na palavra dele, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito na sua fé, eu acredito na sua sinceridade, eu acredito no seu desejo de servir a Deus, de agradar a Deus, de caminhar com Deus, de ter comunhão com o Senhor. Eu acredito no seu propósito, de que na sua vida, a sua jornada se torne uma caminhada de fato. Irmão, vamos, como dizem os jovens, estamos juntos, estamos unidos, irmanados na fé. Temos o mesmo alvo, o mesmo Senhor, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Mas há muita confusão, há questões que nós devemos considerar seriamente. Há muito excesso, porque há muita emoção. Então eu falando o que eu acredito, eu sei que invariavelmente eu vou magoar alguém, ofender alguém. Por quê? Porque muito da nossa espiritualidade é só isso. É só a emoção. É só, eu acho assim e eu penso assim. Mas e a palavra de Deus? E a mente transformada com o propósito de enxergar o que Deus deseja que nós enxergamos. Tá? Então você se ofende porque você... Eu não quero te ofender, eu quero te fazer pensar, refletir, né? Te ajudar. Mas não precisava ofender, mas eu não posso mentir. Eu não posso dizer que tá bom, que tá bonito, né? Não posso dizer, não, isso reflete, isso tá glorificado. Não tá, não. Não tá mesmo. Por quê? Nós temos as respostas na palavra dele. Até aqui apresentamos esse de forma simples, né? Esse caminho proposto pelo próprio Senhor, pela própria palavra dele, né? Espiritualidade com viver diário. Espiritualidade é para a vida. Espiritualidade é para a vida, tá? Dons espirituais é para a vida, é para a edificação, não é para você, é para o outro. Por isso que você não vê desenvolvimento. O irmão fala, o dom chama variedade de línguas. Ele fala as mesmas 3 palavrinhas, cada palavra é só um fragmento, a vida toda. Não estou ofendendo o irmão, mas o dom chama variedade de línguas. Aí por que ele não desenvolve? Porque ele não foi ensinado, ele não é ensinado. É de Deus e larga lá, ninguém mexe. E pode em algum momento se transformar num obstáculo para a vida da pessoa. Porque a Bíblia fala o dom de uma maneira, a pessoa expressa de outra. Mas há uma liberdade do Espírito. Há uma liberdade do Espírito. Mas a palavra de Deus precisa e deve ser a referência. Como é que alguém pode receber um dom e a vida ser destruída? Como é que
um dom se manifesta através da vida daquela pessoa e a vida dela é arruinada, porque ela não foi devidamente ensinada. Tem muita gente querendo ser gerente espiritual aí, né? Quer ser gerente espiritual, mas não tem conhecimento das questões que envolvem espiritualidade. Não tem conhecimento e não tem humildade, né? Não tem conhecimento, não tem humildade. Não busca informação, não busca conhecimento e vê o desastre, mas não era de Deus. Aí a perspectiva que nós adotamos é que há tempo, existe a oportunidade, os meios estão disponíveis, as ferramentas estão aí. Olhando para Deus, buscando na palavra dele, reconhecendo que há uma multidão de testemunhas com registros, os livros, os ensinos, a história, a vida. Há uma multidão de testemunhas querendo nos ajudar. Eu estou certo de que a pessoa vai se desvencilhar da armadilha, né? Vai dar um passo adiante, vai sair do atoleiro, é perfeitamente capaz de vislumbrar. Não, realmente o erro estava em mim. O correto é o que Deus diz e o caminho é esse. Eu errei, Pai me perdoa, vou seguir adiante. Como sem manifestação de dons aqui. Muito embora eu creia que a questão dos dons espirituais tem muito mais do que você aceita enxergar na palavra dele, tá? O Espírito Santo é muito mais, tem atuado muito. É a nossa falta de reconhecimento da presença dele, da pessoa dele e do propósito dele que tem feito com que a igreja patine muito. Hã? Porque levanta-se alguém e diz que é profeta de Deus e fala, esse é o caminho. Mas quem é esse cara? É Jesus? Não, conheci no congresso em tal lugar, esse é o cara. Esse é o cara que vai abençoar a igreja. Mas se não é Jesus, meu irmão, o cara não é Jesus Cristo. O cara é um homem como outro qualquer. Você está apontando a igreja na direção errada. Abre esse cofre aí, compra comida e distribui para quem está passando fome. Hã? Quando a pandemia passar, a sua igreja vai estar cheia de gente grata a Deus e a você, porque foi através da sua igreja, de você, que ela conseguiu um prato de comida. Escondendo essa grana aí para os dias difíceis. Como para os dias difíceis, rapaz? Deixa de ser mesquinho, deixa de ser miserável. Exige fé de todo mundo. Todo mundo se você tivesse fé, você não ofertou porque não tem fé, porque não sei o que, e você? Só acumulou, escondeu aí, dinheiro no colchão, dinheiro em tudo quanto é lugar. Por que não transforma isso em comida? Por que não transforma isso em amor? Não é assim, tá vendo? Por isso que eu não respeito algumas pessoas, eu não aceito e não vou aceitar. Por isso eu preferi ficar todo esse tempo trabalhando para quando eu tivesse a oportunidade de abrir a boca de novo, não ter a necessidade de ser sustentado ali pelo irmãozinho ali, porque isso dói muito em mim. É justo que o pastor seja... É claro que é justo. Mas arrancar ali o pão da boca ali do outro e... eu tenho direito. E ele não tem? Não sou contra o ministério de tempo integral, ministério assalariado, nada disso. Tá? Eu sou contra viver de maneira que afronte a palavra de Deus e a glória dele. Se a minha consciência me leva a resistir a isso, tá? Eu não vou violentar a minha consciência. Mas Deus te abençoe, e eu acredito que Deus vai te abençoar poderosamente. Deus tem nos abençoado. Deus é rico em bênçãos, em amor e em paz, né? Querendo ele, retornaremos em breve. Deus te abençoe, uma boa tarde.